essa bonequinha vai lotar o seu WhatsApp de pedidos. Preciosas, esse estilo de bonequinha está super em alta. Delicada, vintage, romântica, ela chama a atenção de quem vê na hora. Não é brincadeira, postei uma foto dela e já chegou muita gente interessada. E o melhor, você pode estar vendendo essa bonequinha linda a partir de R$ 129,90. E olha só esse detalhe, o mascotinho dela, o patinho bolinha, pode virar um lindo chaveirinho. Então já deixa o like, hypa o vídeo e se inscreve se não for inscrito aqui no nosso canal. Porque quando esse vídeo chegar a 7.000 likes, eu vou mandar essa bonequinha linda feita por mim para casa de uma de vocês. Então, bora pra aula. Vamos começar a Clarice pelo corpinho. Tô usando aqui o tecido pele de boneca Fernando Maluhy número 2, tá? Que é o rosé. Então, para fazer aqui, ó, coloquei tecido aqui duplo, direito com direito, risquei os moldes, que é aqui o molde do corpinho, da cabecinha, dos braços e também das perninhas. Então, já fiz aqui, né, passei os moldes para o tecido e também para dar uma adiantada já costurei, respeitando aqui, ó, você vai costurar as aberturas. Então, onde tiver abertura, você vai fazer o retrocesso, né, para depois não abrir essa costura e vai costurar em cima do risco e sempre começar e finalizar com o retrocesso. E aí, depois de costurado, a gente vai deixar aqui a margem, né, de meio centímetro da costura. Então, aqui, essa parte fica aberta, vai ter aí no seu molde. Aqui fica aberta para a gente encaixar as perninhas. Caso você não queira embutir as perninhas, você já fecha aqui e deixa só essa abertura, tá? E depois você costura as perninhas quando o corpinho estiver cheio. Então, vou deixar aqui na parte que é a abertura uma sobrinha maior aqui de tecido para depois a gente fazer, né, os pontinhos aí visíveis e dar um bom acabamento. Então deixo aqui a toda volta, você vai fazer isso deixando aqui, ó, a margem, né, da costura. E nas aberturas fazer o que eu fiz aqui, deixar a sobrinha a mais. Então vou cortar e desvirar aqui todas essas peças. Pronto, olha, já desvirei aqui as perninhas, apaguei as marcações também antes de desvirar, que eu fiz aqui, risquei o molde com a caneta fantasminha, desvirei as perninhas, ainda não desvirei a cabeça que eu vou mostrar para vocês, já desvirei aqui os bracinhos e também já apaguei, quer dizer, não desvirei ainda, vou desvirar. E o corpinho, como eu vou embutir as perninhas, eu não desvirei ele ainda e nem apaguei as marcações. Então vou desvirar aqui os bracinhos e vamos embutir as perninhas. Bracinhos desvirados, agora vamos embutir aqui. Só uma coisa, eu tô fazendo no tecido pele, mas se você já tem costume de fazer as suas bonecas no tecido algodão cru ou em outro tecido, né, que não seja malha, porque a malha ela tem que ter aí 2 camadas para ela ficar mais firme, né, não ficar tão molezinha por causa do pescoço. Então, se você quiser usar o algodão cru aí para fazer, como você já tem de costume fazer as suas bonecas com algodão cru, pode fazer também, tá? Eu tô usando aqui porque é o que eu já uso para fazer minhas bonecas. Então agora a gente vai encaixar as perninhas dela, é assim que eu gosto muito, mas também pode ser perninhas para frente se você quiser. Eu vou fazer como eu fiz aqui a minha primeira, né? Então vou encaixar aqui a perninha, ó. A abertura é aqui do ladinho para depois a gente desvirar e encher. Pego aqui o palito, um cabo de pincel para embutir aqui a perninha, ó. A gente vai alinhar as perninhas aqui, lembrando que dá para costurar depois, se você quiser não embutir, pode fazer depois aí, costurar à mão, tá? Eu gosto de fazer assim porque é mais prático para mim aqui. Então encaixo aqui direitinho, deixo uma sobrinha, não vai costurar na beiradinha, a gente deixa uma sobrinha aqui, coloco um alfinete e encaixo a outra perninha também, tá? Ó, eu quero ela assim, então enrolo ela aqui para ficar mais fácil de encaixar. Pego aqui palito ou
cabo do pincel, encaixo e deixo aqui no mesmo alinhamento, coloco aqui e fecho aqui, dando retrocesso no início e no final dessa costura. Costuro no risco. Prontinho, ó, já apaguei aqui até as marcações. Agora a gente vem aqui no pescocinho, ó, dá uns leves piques. Se você tiver a tesoura de picotar, pode cortar aqui a toda volta como eu cortei, deixando a marca da costura com a tesoura de picotar também. Dados os piques aqui, vamos agora desvirar aqui a nossa peça. Olha só que facinho, gente. Corpinho pronto, bracinho aqui também. E agora vamos desvirar aqui a cabeça. Para isso, você vai colocar aqui, ó, dobrar ao meio a cabecinha, mede aqui, ó, da costura até aqui, 2 centímetros e um pouquinho, ó. 2 centímetros tá bom. Vai fazer aqui, ó, essa abertura, uma abertura aqui mais ou menos, ó, de 2 centímetros também. Então, 2 centímetros aqui, primeiro, achou o meio aqui, acha aqui 2 centímetros e aqui, ó, você vai marcar aqui 1 centímetro pra cá, da onde a gente vincou, e 1 centímetro pra cá. Não precisa ser uma abertura muito grande, porque a gente vai encaixar o pescocinho depois. Se for muito grande, ele não vai fixar aqui, vai ficar preso aqui, vai ficar soltando. Então, dou um piquezinho aqui no meio, corto até onde eu marquei aqui 1 centímetro e de cá 1 centímetro. E agora é só desvirar aqui a cabecinha. Prontinho, tudo desvirado. Já marquei aqui, ó, você vai pegar a sua fita métrica e vai marcar aqui, daqui até aqui 4 centímetros, tá? Nas duas perninhas, porque é até onde a gente vai encher. Então, vamos encher essa perninha até aqui, ó. E lembrando que a abertura, né, que ficou aqui do ladinho. Então, a gente vai encher por aqui e vai encher até aqui nessa marcação. Aqui, a gente não vai encher, tá? Perninhas, isso aqui que a gente vai fazer, encher até aqui. Bracinhos a gente enche, deixando aqui mais ou menos, ó, deixa eu ver aqui, acho que uns 2 centímetros sem encher. 2 centímetros aqui, ó, você vai encher até aqui, só aqui vai ficar molinho, para ela ter aqui ficar tendo um movimento, né? Ficar mais maleável. Aqui o pescocinho, gente, o corpinho aqui a gente capricha para esse pescocinho ficar bem durinho, bem cheio. Agora vamos encaixar a cabecinha dela aqui. Para isso, gente, se você tiver aí o enchedor de boneca, vai facilitar. Se não, dá para fazer aí sem ser com enchedor também, tá? Vou pegar aqui, ó, o enchedor. Vou dar um furinho aqui no pescoço, na parte de trás, que será as costas. E vou aqui, ó, encaixar o pescocinho aqui, ó. Não lá no fundo do enchimento, mas para ficar aqui na frente. A gente vai encaixar a cabecinha e o pescocinho vai ficar aqui no forro e o enchimento atrás, tá? Aí dá pra ver até o pescocinho aqui, quer ver? Tá vendo que o enchedor facilita? Ó, tá vendo que ele tá aqui? Aí você vai segurar, vai olhar aqui, ó. O importante é não abrir o buraquinho demais, além dos 2 centímetros, porque senão vai ficar saindo aqui, dificulta pra gente costurar aqui o pescoço, a cabecinha no pescoço, ó, certo? A gente vai deixar aqui mais ou menos um dedinho, ó, de pescoço, tá vendo? Aí, vamos pegar aqui, ó, e vou passar lá na ponta, lá dentro, ó, porque aqui a gente vai vendo o pescocinho e eu não vou fazendo os pontos para ficar à mostra aqui não, tá? Eu vou pegando aqui na cabeça, dentro lá no pescoço, no meio do pescoço e saindo lá na beiradinha do pescoço. Então, é só fazendo isso aqui, ó, gente. Pegando, passando lá dentro do pescocinho, a agulha lá dentro, por isso que facilita aqui o agulhão. E vai e volta, e vai e volta. E tá vendo que não fica feio aqui atrás? Viu que já tá pronto, já tá firme aqui. Aí é só arrematar. Vou aproveitar a linha aqui, dar mais alguns pontinhos aqui. Aí agora eu vou, como a minha linha tá curta já, eu vou cortar ela aqui, ó, e vou aqui amarrar. Peguei aqui uma agulha menor, ó, passei a minha linha e saio lá na frente para esconder aqui essa ponta. Aí agora é só cortar. Eu gosto de vir aqui, pegar a linha de costura da cor da pele aqui que eu tô usando e gosto de vir fazendo pontinhos invisíveis aqui na parte de baixo da cabeça, tá? Já peguei aqui, ó, o meu giz de cera, a minha trouxinha e já preparei aqui a pele dela
passando aqui, ó. Agora vamos fazer a calçola dela, gente. Peguei aqui, você vai escolher, né, e o seu composê, um tecido para fazer a calçola e outro para fazer o vestido. Então eu escolhi esse de poá aqui, esse rosa seco, né, para fazer a calçola e fazer o composê com o tecido que eu escolhi, que é um floral. Então vou pegar aqui, ó, colocar do avesso, né, o tecido que eu escolhi e vou riscar aqui o meu molde. Você pode fazer aqui também o molde completo, né? Só riscar aqui a outra parte, aqui é a dobra do tecido, ó. Você risca aqui, se você quiser assim, só a metade do molde. E aí eu sempre vinco aqui no meio, ó. Venho aqui e risco do outro lado também, tá? Depois que eu acho o primeiro lado, eu vinco e risco aqui o outro lado do molde, tá? Aí coloca aqui em cima, risca os dois ou risca só um e coloca por cima do tecido aqui, que vai dar certo. Então agora eu fiz aqui primeiro, ó, já a minha overlock, né? Eu gosto de fazer aqui o zigue-zague a toda volta, bem pequenininho, porque aí eu não preciso ficar dobrando aqui 2 vezes para fazer a pala aqui da cintura para passar o elástico e nem aqui, ó, para fazer a bainha. Essa calçola é muito facinha de fazer, ó. Coloquei direito com direito, vou passar uma costura em um dos lados do gancho. Então, eu passo só de um lado, tá bom? Vou começar aqui com o retrocesso ou por aqui também, você quem sabe. Ó, dá o retrocesso aqui e faz essa costura fechando o gancho aqui da nossa calçola, ó, e dou o retrocesso para finalizar. E aí agora, o que eu faço? Eu já venho aqui, ó, vinco mais ou menos aqui 1,5 cm, ó, a minha pala aqui de passar, como é que fala? O elástico, né? A canaleta de passar o elástico, ó. Já faço aqui, já vinco. Eu venho aqui e já dobro aqui o tamanho da barra que eu quero fazer. Fazendo aqui com o zigue-zague, não precisa de dar 2 dobrinhas, só uma aqui já basta, porque já fiz o acabamento aqui, não vai desfiar. Pronto, já fiz aqui a canaleta e também já fiz a bainha. E agora vamos medir aqui o tamanho que a gente vai precisar do nosso elástico para passar aqui no cós, né, que a gente fez aqui. Então, a calça pega mais ou menos aqui e aí vamos medir. Por quê? Eu não vou dar a medida aqui, eu vou falar a medida que eu vou usar, porque cada um vai encher aí o corpinho, né? Uns coloca mais, outros coloca menos plumante e aí dá uma diferença. Então, é melhor eu ensinar aqui como medir e vocês saberem aí para ficar mais certo com o corpinho da sua boneca. Então agora vamos passar aqui, tem a medida aqui de 14 centímetros. Peguei aqui um alfinetinho, ó, desses pequenininhos, para me ajudar aqui a passar o elástico aqui no cós. Passei aqui o elástico, vou ajustar aqui as 2 pontas e venho aqui, ó, e posso passar aqui um zigue-zague ou fazer pontinho à mão ou costura reta, retrocesso e retrocesso aqui umas 3 vezes para costurar aqui o elástico. Pronto, ó, passei um zigue-zague para lá e para cá e agora corto aqui um pedacinho e vamos, ó, arrumar aqui. Então, vamos encontrar aqui, ó, tá direito com direito, vamos encontrar aqui barra, gancho e cintura. Primeiro que eu encontro aqui é a barra, que vai ficar mais visível. Caso dê alguma diferencinha, vai ficar na cintura. Mas primeiro, o que a gente vai fazer? Vai costurar esse outro lado do gancho, dando retrocesso aqui no início e no final, tá? Lembra que a gente fechou de um lado, colocou o elástico e agora a gente vai fechar do outro. E não esquece de dar o retrocesso. Pronto, costurei aqui o lado do cós e agora a gente vai encaixar aqui, ó. Tira aqui o alfinete que eu tinha colocado, porque agora que a gente vai colocar aqui, ó, costura com costura. Abra aqui a costura, coloco aqui, ó, costura com costura. Então, coloquei aqui costura com costura, abri aqui a costura, ó. E agora a gente vai passar aqui, ó, uma costura fechando o gancho e a lateral da calça, tá? Venho aqui, dou retrocesso e abro aqui, ó, a costura, abro aqui, ó, deixando retinho. Venho, dou retrocesso, passo a costura aqui e finalizo com o retrocesso. Pronto, já fechei e já apaguei aqui as marcações com o ferro, tá? Agora vamos desvirar. E olha só, gente, que perfeição que ficou a nossa calça. Agora bora vestir nela. Olha só como que ficou perfeita aqui a calça nela, gente. Serviu certinho aqui, ó, no cós, tá? E tá pronta a calçola dela. Agora é o vestido dela.
escolhi aqui esse tecido, ó, que tem aqui o fundo, né, no rosa seco, que combina aqui com esse tecido. Esse foi o meu composê escolhido para ela. Então, já peguei aqui, ó, coloquei do avesso e já risquei aqui o meu molde no tecido. E aí, gente, eu cortei aqui na manga, eu corto rente ao risco e aqui nas laterais eu deixo uma sobrinha de meio centímetro, porque a gente vai costurar no risco, tá? E aqui na parte de baixo pode cortar no risco também. Então a gente vai deixar só as laterais com essa sobrinha aqui, que é da margem da costura. E aqui está o nosso revel, que é um quadradinho que vamos encaixar ele aqui para dar acabamento aqui na gola, né, no pescoço da nossa bonequinha e também aqui na parte de trás, tá? Onde será aberto para a criança tirar e colocar, ou a pessoa quiser lavar, né, tirar. Então vamos colocar aqui, ó, frente com frente. Mas antes eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz, né, na calça com overlock. Então vou passar aqui o overlock aqui e aqui, tá? Nessas duas partes que serão as laterais aqui. E aqui embaixo e aqui não precisa por enquanto. Depois a gente vai fazer. Passei aqui o overlock, eu havia esquecido, né? Eu tinha falado que não precisava. Então é na parte de baixo e nas laterais. Aí a parte que será atrás vai dar o acabamento de outra forma. Ó, vamos encaixar aqui o nosso revel, deixando aqui a mesma margem de um lado e para o outro. Então, ó, vamos assentar aqui certinho, deixando aqui as margens do mesmo tamanho e vamos alfinetar. O molde tem aí, né, o seu molde do revel, tem o desenho, que é o risco, e aqui o sinal, o círculo, né, que você vai cortar aqui e vai tirar o miolinho aqui para você riscar aqui no tecido, ó. Você vai achar aqui o meio certinho e vai riscar com a caneta fantasminha ou com o que você tem costume de riscar o molde pra gente costurar aqui agora. Aí você vem aqui, ó, pega um pouquinho de cá dessa linha que tem no molde, mais ou menos aí 1/2 centímetro e meio centímetro de cá. Então a gente vem aqui, ó, costura em cima do risco, faz a voltinha aqui em cima do risco e desce aqui nessa que a gente acabou de fazer aqui dos meio centímetros, né? Que é essa linha que a gente fez, porque aí depois a gente vem e corta aqui, vira aqui a golinha com acabamento. Então, vou passar uma costura iniciando aqui com o retrocesso, faço aqui toda a volta e finalizo aqui com o retrocesso também. Prontinho, ó, já fiz a costura toda a volta. Agora, vamos aqui com a tesoura e vamos cortar aqui, ó, aonde tinha o risco, né, que vem no molde. Então, aí a gente deixa aqui na gola meio centímetro da costura aqui, ó, pra não pode cortar a costura e nem fazer tão próximo para não correr o risco de cortar aqui a costura. Se você tiver aí a tesoura de picotar, pode cortar aqui também a toda volta. Outra coisa, se você tem a tesoura de picotar e não quer fazer zigue-zague ou não tem a máquina, sua máquina só é reta, pode cortar aqui, como eu falei, né, dando acabamento com a tesoura de picotar ou a tesoura de escalope. Agora venho aqui e dou alguns piques para quando eu desvirar essa costura aqui se assentar e ficar bem bonitinho essa parte do pescoço. Olha só, agora a gente pega aqui, ó, e vai jogar aqui a costura, colocar aqui avesso com avesso. Virar aqui a peça pro lado direito. Olha só o que é que eu fiz aqui, ó. Lembra que a gente fez, né? Eu desvirei aqui o revel, assentei a costura e já vim aqui, ó, na lateral das costas, já passei uma costurinha aqui no pescoço e também aqui no centro das costas, tá vendo, ó? Pra assentar aqui a costura. Já passei aqui zigue-zague a toda a volta da peça, né? Do peitinho do vestido. E também, ó, passei aqui na manguinha, né? O zigue-zague e já fiz aqui a virinha e já fiz a bainha nos dois lados. Então tá pronto aqui o peitinho e agora a gente vai preparar a sainha dela. Para fazer aqui a saia do vestido, eu tô usando aqui um tecido que mede aqui 15 por 60, mas olha só, aqui a parte das costas a gente vai dividir aqui em duas partes e aqui
vai ser uma. Então, se é 60, a gente vai ter aqui uma parte que vai para frente de 30 centímetros e duas que vai aqui atrás de 15 centímetros, tá bom? Mas eu gosto de fazer aqui, né, a bainha tudo junto. Se você quiser, pode colocar a rendinha também. Eu vou fazer bainha. Já passei overlock, né? Se você tem overlock, pode passar overlock. Eu passei o zigue-zague aqui a toda volta, nas laterais e também na parte de baixo, onde será o cós, e na parte de baixo, onde será a barra. Eu vou dobrar aqui e fazer uma bainha de mais ou menos 1 centímetro. Vou no ferro, vou vincar para ficar certinho. Vou passar aqui a costura, fechando aqui, fazendo a bainha. Feita aqui a bainha em todo o tecido, agora a gente vai dividir aqui a saia pra gente fazer o alinhavo e colocar ali no peitinho do vestido. Então, será que aqui tem 60 centímetros, a gente vai pegar aqui 30 centímetros e vou cortar. Faço um pique e aí vou dobrar aqui para vincar para ficar mais certo. Pronto, vinquei aqui e cortei. Essa vai ser a parte da frente e essa aqui vai ser a parte das costas. E agora a gente vai cortar o meio para dividir aqui essa faixinha da saia. Então, já cortei aqui a saia, né? A maior e as duas menores. E agora as duas menores a gente precisa aqui, que é a parte das costas, fazer aqui, né? A bainha. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar aqui, ó, do jeito que vai ser, direito com direito, para saber qual lado eu preciso fazer a bainha. Então, tá aqui o meio das costas, aqui a parte que a gente vai colocar a saia, coloco aqui, ó, direito com direito, e aí a gente marca aqui para não esquecer e vai fazer uma bainha, ó, mais ou menos 1 centímetro, meio centímetro aqui, ó, e aí a gente vem e passa a costurinha nessa parte, que será aqui, ó, que vai ficar pra dentro, que será o acabamento. Já fiz aqui a barrinha, ó, nas duas saias, né, as duas partes que será a saia, na parte de trás. E aqui na parte da frente, já fiz aqui, ó, coloquei o meu ponto reto e aumentei o meu ponto o máximo que a minha máquina aumenta. Ó, aqui atrás eu fiz com a linha da bobina, eu coloco linha de bordado, tá? Uma linha de bordado que eu tenho aqui, então ela é mais resistente, então aí fica fácil de franzir, ó. Eu fiz uma costura na beiradinha e uma outra embaixo. Aí a gente vai franzir aqui até ficar do tamanho aqui do peitinho do vestido, ó. Coloco um alfinetinho no meio e um aqui na ponta. E a gente distribui esse franzido bem distribuído para a saia, aqui o vestidinho ficar bem bonito, tá? Aí eu venho aqui, ó, na parte que é da saia aqui também, na parte de trás, as duas partes, e vou fazer as duas costuras do mesmo jeito. Uma na beiradinha e uma mais longe aqui para franzir, tá? Nas duas partes. Então, passei a costura e agora eu vou franzir do mesmo jeito que eu fiz do outro lado aqui, nessa parte. Vou franzir, colocar aqui direito com direito, colocar a parte aqui que é a da bainha aqui, né? Na parte aqui, ó, que é de dentro, que é onde vai abrir o vestido. Vamos franzir até caber aqui nessa parte e a outra nessa parte aqui, ó. E vamos passar uma costura para unir aqui o peito e a saia. Então, eu vou passar a costura nessa e nessa maior aqui, unindo o peito com a saia. Já costurei, ó, passei a costura bem no meio das duas costuras que eu havia feito para franzir. Agora, gente, olha só, é só pegar aqui na parte de trás e puxar. Tá vendo que a linha de bordado, ó, bordado à máquina, tá, gente? Eu esqueci de falar, linha de bordar à máquina. Aí, ó, fica facinha de sair, é só puxar, ela é bem lisinha e ela não arrebenta com facilidade aqui, ó. Já limpei aqui todas as linhas, ó, bem limpinho já. E agora a gente vai passar uma costurinha bem aqui, ó, bem na beiradinha, pra que fixe aqui, ó, essa parte aqui da saia, né? E vou passar aqui também, ó, nas duas partes aqui das costas. Passei aqui o zigue-zague pra dar o acabamento aqui, juntando a saia e também aqui o peitinho do vestido. E fiz a costurinha aqui que eu falei pra vocês que ia fazer, ó. Tá vendo? Ó, essa costurinha aqui, ó. Fiz aqui e fiz na parte de trás também. E agora é só colocar aqui, ó, cava do vestido, né? Cava da manga. Colocando aqui costura com costura, ó. Ajeita bonitinho aqui.
coloca um alfinete e também aqui na barra, ó. E aí a gente faz isso do outro lado, vem aqui, faz retrocesso, vai até aqui e desce fechando aqui a lateral do vestido. Faço isso aqui dos dois lados. E assim ficou o nosso vestidinho, olha só, gente. Desse jeito, bem acabadinho. Agora, você vai escolher qual é o fecho que você quer colocar. Eu vou usar o velcro, que é algo mais barato, fácil de colocar. Então, vou colocar ele, mas pode ser botãozinho de pressão. Pode fazer aqui a casinha do botão e colocar um botãozinho pequenininho. Então, dá para fazer de várias formas. E eu vou usar aqui o velcro. Coloquei aqui o velcro já pra gente fechar e vamos vestir aqui nela. Prontinho, gente, ó, vestidinho pronto, calçola pronta e tá ficando uma fofura. Esse aqui esse tecidinho aqui é a gola, tá? A gola eu tô usando o mesmo tecido da calçola, ó, para fazer o composê aqui. Coloquei aqui direito com direito, coloquei aqui o molde, coloco o molde em cima, colocando aqui direito com direito, risquei aqui com a caneta fantasminha e já vim aqui e costurei. Deixei aqui uma aberturinha aqui e uma aberturinha aqui pra gente encaixar aqui a fitinha para amarrar a essa gola. Então, já costurado aqui, a gente agora vai cortar aqui a toda volta, deixando aqui uma margem da costura, ó. E aqui onde é a abertura, deixo uma sobrinha a mais. Já encaixei aqui uma fitinha, ó, essa fitinha aqui é de cetim, dessas mais finas. Pode ser uma rendinha também. Se quiser, pode colocar um botãozinho depois que tiver pronto. Aí não precisa deixar aqui essa aberturinha aqui, ó, para colocar a fitinha. É só costurar tudo e depois que tiver desvirado, colocar um botãozinho. Vamos desvirar. Olha só como que ficou aqui a gola, gente. Amarrada aqui, ó. A gente coloca nela e amarra. Costura aqui com... Eu não vou costurar agora, mas costura aqui, ó, com pontinhos invisíveis, tá? Vocês podem usar tanto essa golinha pra frente, assim, ou assim. Olha só que gracinha. Agora vamos fazer aqui o chapéu. O chapéu, peguei o mesmo tecido também da calça pra fazer aqui. E vamos colocar assim, ó, o tecido dobrado, direito com direito. E vamos encaixar aqui o nosso molde onde está escrito aqui, dobra do tecido. E vamos colocar aqui em cima e riscar. Risquei, corto no risco, bati aqui um zigue-zague e dobrei, já fiz aqui a bainha, ó, pra gente passar aqui a fitinha. E vou aqui, ó, passar ela aqui nessa canaleta com o meu alfinetinho. Agora, aqui para a aba do chapéu, vamos pegar aqui, ó, tecido duplo, direito com direito, coloca aqui o tecido com tecido e a manta embaixo, tá? Risquei o molde, costurei aqui nessa parte da frente, ó, em cima do risco e aqui eu deixei. Agora vamos refilar aqui, deixando aqui a margem da costura uma beiradinha. Refilei aqui com a tesoura de picotar, mas pode ser a reta mesmo. Cortei aqui, já apaguei as marcações e agora vamos desvirar e vamos rebater aqui uma costura, ó. Então, passei a fitinha aqui, já fiz aqui também um franzido, ó, aqui pra gente encaixar aqui na aba. Passei a costurinha na aba, aqui na beiradinha, né, o pesponto aqui. E também já rebati uma costurinha aqui, ó, para ficar tudo juntinho aqui o sanduíche do tecido com a manta. Agora a gente vai pegar aqui o franzido, vai começar aqui, ó, vai encaixar aqui e vai deixar aqui um pedaço maior da fita, ó, não deixar muito pequenininho não, porque depois a gente precisa amarrar. Deixa aqui, coloca um alfinete e a gente vai franzir aqui, ó, essa parte aqui que a gente costurou e franziu. Vamos pegar aqui a outra ponta, ó, e vamos colocar aqui desse outro lado na outra ponta, ó. Aqui é a aba, a parte da frente, e aqui é a parte de trás. Então, a gente encaixa aqui, ó. Então, puxa aqui um pedaço maior, mas não deixa pequenininha aqui não, que depois a gente vai franzir aquela canaleta que a gente passou a fitinha. E aí, eu vou travar aqui essa fita para ela ficar desse tamanho. Então, vou começar a costurar aqui, vou distribuir bem aqui o meu franzido, né, para ficar bem bonita essa parte da frente aqui do chapéu. Não pode ficar assim, uns lugares franzidos, outros sem. Então, na máquina, você pode ir arrumando aqui, ó, o franzido e distribuindo. E passar a costura aqui de meio pezinho de máquina.
Agora eu vou passar um zigue-zague aqui. Passei o zigue-zague e assim ficou o chapéuzinho dela, olha só. Pra quem tava me pedindo para ensinar chapéuzinho, esse é um chapéuzinho bem fácil de fazer, olha aí para vocês verem. E fica lindo na bonequinha. Então, para fazer aqui a botinha, gente, é muito simples. Eu peguei aqui, ó. Eu usei esse tecido aqui, que é o Uniflock, o Ultra Soft, mas pode ser aí feltro, pode ser Microsoft, pode ser o plush, qualquer tecido que você quiser fazer aí que tem uma pelúcia, tem uma elasticidade, ou feltro também dá para fazer, você pode estar fazendo. Então eu só risquei, coloquei aqui direito com direito, risquei, cortei aqui, não, costurei no risco e cortei uma sobrinha aqui, deixando uma sobrinha da costura, tá? Uma margenzinha da costura. E aí é só calçar nela aqui. Olha só, eu quis fazer aqui um sapatinho bem simplesinho. Se quiser pode passar um cardaço aqui, né? Uma fitinha transpassada aqui. Quiser colocar uma rendinha. Eu vou deixar assim mais simplesinho mesmo. E olha só como que tá ficando aqui. Agora vamos começar a fazer o cabelinho. Um cabelinho bem simples. E para fazer esse cabelinho vamos precisar aqui, ó, de uma base de papelão de 30 centímetros. E a lã que eu escolhi aqui para fazer a Clarice é da Círculo, a lã Mollet, né? Uma lã simples de fácil acesso aí pra gente comprar, mais em conta, né, do que algumas outras lãs. A cor é 70-30. Essa aqui é a cor, é uma cor mostarda. Então vamos pegar aqui a lã nessa base de 30 centímetros e vamos dar aqui 42 voltas. Já dei aqui as 42 voltas no meu papelão e agora vou pegar aqui uma lã, um pedaço, e vou amarrar aqui no topo. Peguei um fio grande, porque a gente pode aproveitar ele. Eu não vou aqui, ó, apertar, porque a gente precisa fazer uma costura. Então aí amarrei aqui, ó, só que não vou apertar aqui para juntar tudo. Vamos cortar aqui, ó, a parte de baixo. Peguei aqui, ó, um pedacinho de papel, pode ser um guardanapo também. Isso aqui é um pedacinho de papel de pão, desses saquinhos de craft. E a gente vai colocar ele aqui no meio, ó. Colocar ele aqui no meio, tirar aqui a minha base, pra gente costurar na máquina. Então, vou pra cá, coloco aqui no meio e aonde é aqui, ó, eu vou passar uma costura, tá? Bem no meio aqui. Não esquece de dar retrocessos, tá? Para não desamarrar, para não soltar depois. Olha só como que ficou. Eu deixei aqui o fio da lã, né? Onde eu tinha colocado amarrado. Deixei ele aqui, ó, e costurei em cima. Fiz 2 costuras para ficar bem fechadinho aqui esse cabelinho, ó. Aí a gente rasga aqui o papel com facilidade, sendo um papel mais fininho. Aí vou cortar aqui os fios de linha. Agora a gente vem aqui, ó, passa, cola até aqui embaixo, no meio da cabecinha aqui. Não precisa passar muita cola não. Encaixo aqui, venho aqui atrás, olho direitinho. Peguei aqui um agulhão, peguei um fio de lã, da mesma lã. Vou passar aqui, ó, deixando mais ou menos meio centímetro de cada lado aqui dessa costura, ó, bem nesse rumo aqui. Vou passar do outro lado também pra gente amarrar. Olha só, amarrei aqui dos lados, né? Coloquei a lã e amarrei. Aí dei 2 nozinhos e eu vou cortar aqui, porque senão ele vai ficar solto aqui no meio da trança. E agora a gente vai fazer aqui a trança. Vai dividir aqui, se quiser contar os fios você pode contar. Eu vou no olho mesmo, trança normal mesmo, tá? Como vocês estão acostumados aí de fazer. Então, ó, gente, trancei, né, aqui as 2 trancinhas e amarrei aqui com a lã. Cortei. Corta as pontinhas da lã aqui, para não ficar arrebitando. Não precisa cortar no sabuquinho aqui não, que depois a gente cola aqui, não tem perigo de escapulir. E agora chegou a hora da gente fazer aqui o rostinho dela. Vamos marcar aqui, ó, dessa pontinha pra cá. Pega aqui a caneta fantasminha e vamos marcar aqui, ó, 4 centímetros. O meio é aqui, ó, e vamos marcar aqui, ó, 1,5 centímetro para cada lado. 1,5 centímetro para cá e 1,5 centímetro para cá. O olhinho dela é um olhinho pequeno. Vou fazer aqui o narizinho, dou uma baixadinha aqui, ó, e a boquinha dela é mais baixinha aqui, ó. Faço aqui a sobrancelha e olha só. Vou pegar a tinta de tecido preta e vamos agora fazer aqui o olhinho. Tô usando aqui o boleador.
Pode usar aí o pinta-bolinha também, se você quiser. Já passei aqui um pouquinho de blush no narizinho dela. Já dei uma adiantadinha aqui, gente. Coisas que vocês já sabem que eu faço nos rostinhos sempre. Fiz algumas sardas, já passei a caneta Micron aqui no narizinho, na sobrancelha. Já fiz o sombreado com lápis de cor e também um pouquinho de blush com um pincelzinho pequeno. Agora vamos fazer aqui os cílios. Os cílios dela é bem menorzinho do que o de costume eu faço. Vendo? Aqui eu faço 2 cílios também e do outro lado. E aqui vamos fazer a boquinha. Para fazer o branquinho do olho, vou usar aqui tinta branca e o boleador. Venho aqui, faço uma gotinha, ó, um pinguinho na parte de dentro e nesse outro eu faço na parte de fora. E agora os dois na parte de baixo eu faço pro lado de fora, perto do cílio que a gente fez aqui. E faço o branquinho aqui da bochecha, o iluminado da bochechinha. Feito isso, eu venho aqui, ó, tiro um pouquinho do excesso da tinta. Tá pronto aqui o rostinho, só falta iluminar a sobrancelha. Amarrei aqui o chapéuzinho, gente, olha só que fofura. Amarra aqui na frente e agora vamos colocar aqui as florzinhas. Eu escolhi essa aqui, que é o fundinho aqui da estampa do tecido. E também esse lacinho verde para combinar, que também vou colar aqui, ó, na trança, na parte de baixo. Gente, fala a verdade, a Clarice não é uma linda? Olha isso aqui, gente, que gracinha que ela ficou. E agora vamos fazer um mascotinho para ela, porque ela não pode ficar sozinha, não. Vamos emendar o tecido. Eu coloquei aqui o tecido pele de boneca, só que é o cru, a cor crua. Também tô usando aqui o tecido tricoline, eu tô usando aqui o amarelinho de poá. Então emendei aqui o tecido e vamos colocar aqui, já abri a costura também, ó, e vamos colocar aqui, ó, direito com direito, costura com costura. Vinco aqui e agora vamos riscar aqui, ó, o molde. Vamos colocar aqui que é a emenda do tecido, esse risquinho aqui, ó, em cima da costura. Dobra aí o seu molde, o biquinho, porque aí depois a gente vai cortar aqui e vai colocar o tecidinho amarelo. Eu vou riscar, então já risquei aqui, vou colocar aqui um alfinete e vou pegar a tesoura aqui, ó, e vou cortar aqui essa parte que a gente riscou aqui, ó, que é a parte da cabeça. E agora a gente vai emendar aqui o tecido amarelo, que é o que eu tô usando. Você vai emendar o que você tiver usando aí na basinha do corpo aqui, ó. E se você quiser fazer aqui também, não cortar e já desenhar e depois pintar o biquinho também com tinta de tecido, pode. Eu vou emendar aqui, coloco aqui, ó, direito com direito, um retalhinho, coloco aqui e vou alfinetar. Coloquei esse, agora a gente coloca esse aqui, ó, direito com direito. Passo uma costura aqui, emendando o tecido, e passo uma costura aqui também, emendando o tecido. E agora, né, já emendado aqui, vamos colocar aqui, ó, direito com direito e também, gente, não esquecer de colocar aqui costura com costura. Já desdobra aqui o biquinho, coloco aqui a marcação do biquinho em cima da costura, vou desenhar aqui o bico em cima do tecido amarelo. Agora, aqui a abertura, a gente vai fazer retrocesso e vai costurar em cima do risco a toda volta e finalizar com retrocesso. Costurei. Já cortei aqui a toda volta, deixando aqui uma sobrinha da margem da costura. E agora é só desvirar aqui o nosso patinho. Prontinho, ó, já desvirei, já enchi e agora coloquei aqui, ó, só vou usar aqui uma perna da linha de crochê marrom, tá? Uma linha de crochê, ó, ou de pesponto, pode ser de bordar também, que dá pra fazer, só colocar mais perninhas. E vou desenhar aqui, ó, o olhinho que eu fiz pra ela é assim. Só um pontinho, ó, tá vendo? Ó, faz no mesmo rumo. Agora, venho aqui, faço o pontinho e saio do outro lado, ó, bem facinho. Saio aqui e vou sair lá na frente. Vou sair aqui no pescocinho, porque eu vou colocar um detalhe e se ficar algum pontinho aqui, não dá pra ver com o detalhe que eu vou colocar aqui no pescoço. E agora é só fechar aqui essa abertura. Fechei aqui a abertura, vou pegar aqui o meu pincelzinho, ó, vou vir com o sujinho do pincel só e vou fazer aqui, ó, um rosadinho no rostinho dela.
Faço dos dois lados aqui. Se você quiser, pode fazer sombreado nela aqui, no biquinho aqui também, ó, na divisória dos tecidos, na divisa aqui. Vou pegar aqui, ó, cortei uma tirinha de um tule que eu tenho aqui verde para combinar aqui com a roupinha, né, da bonequinha. E vou fazer um lacinho aqui, pode ser uma fitinha também, ou uma rendinha também. Olha só, gente, que gracinha. Vou arrumar o lacinho. Prontinho, olha só que gracinha que ficou a nossa patinha bolinha. Gente, quando a gente faz algum mascotinho, eu particularmente sempre penso aqui que dá para usar a mesma ideia aqui, né, que é o molde do patinho, para fazer um lindo chaveirinho. Já pensou, gente, fazer esse chaveirinho aqui como lembrancinha de maternidade? Olha isso aqui, coloca aqui, ó, é bom que seja dourada para ficar mais bonitinho, mais delicado. E a gente pode fazer uma alcinha aqui, pregar a argolinha, né, com a argolinha com correntinha. Correntinha, eu esqueci, gente. E aí pode fazer um lindo chaveirinho aqui também usando esse molde, ó. Não só para fazer o mascotinho, mas dá para fazer aqui também como chaveirinho ou até mesmo, gente, um varalzinho, né, de patinhos. Já pensou que gracinha? Vai ficar muito fofo, gente. E olha só que fofura, gente, que ela ficou com a sua patinha. Olha isso, gente. Fiz aqui com muito carinho, uma aula cheia de detalhes. O link para os moldes está na descrição do vídeo. Quem tiver interesse é só clicar, fazer essa bonequinha aí também. Vai ser campeã de vendas aí para vocês que gostam aí, que tem clientes, né, que amam bonecas. Uma bonequinha bem linda, fácil para vocês fazerem e sem muito gasto, né? Uma bonequinha que não fica cara aí para você estar fazendo. Obrigado aqui pela companhia de vocês. É sempre um prazer ter vocês aqui assistindo. Sejam bem-vindos aí os novos inscritos, as novas inscritas. É um prazer ter vocês aqui juntinho conosco, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.